De onde me virá o socorro? Muitas vezes nós nos encontramos perdidos, nos encontramos atribulados, em apuros, com medo, e vem o questionamento, né? Quem pode me socorrer? Não é aquele filme do Chapolin, não, mas a pergunta, ela vem realmente com um tom, às vezes, de desespero, né? De onde me virá o socorro? O Salmo 121, ele trata disso. Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Salmos, no Salmo de número 121, um salmo muito conhecido, salmo cantado. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Nós vivemos em um mundo repleto de incertezas, né? Nos noticiários, nas redes sociais, nós vemos sobre guerras, doenças, instabilidade econômica, ansiedade crescente, sensação de medo, de desamparo. Essa semana, ao entrar no Instagram, todas as vezes me deparava com cenários ruins, notícias ruins. E quando a gente está bem, aquilo parece que não nos afeta muito, não mexe muito. Mas quando a gente não está bem emocionalmente, aquelas notícias, elas parecem como facas penetrando no nosso corpo. É ruim. E nós estamos cercados disso, né? Antes nós víamos muitas notícias ruins na TV, na hora do jornal, e a gente dizia: o jornal só passa coisa ruim, só passa notícia ruim. Mas perceberam que agora é o dia todo, ao entrarmos na rede social, é notícia ruim atrás de notícias ruins. Em meio a tudo isso, né, a gente pergunta: aonde vai parar? Quando vai mudar? De onde, Senhor, vem o socorro, né? Assim como lá o povo de Israel, ele enfrentava muitos perigos, né? Muitas inseguranças na caminhada.
o Salmo 121 ecoa, né, com essa pergunta universal, né? De onde me vem o socorro? E essa pergunta, ela nos conduz à mais profunda resposta que podemos de fato encontrar. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa é a verdade que precisamos inculcar, fazer penetrar em nossas mentes e confiar. Esse final de semana, Edmir e eu estivemos no Pregue a Palavra, que é um curso preparatório de pregação expositiva que nós já fazemos acho que há três anos. Cada semestre nós temos um módulo e nós fomos estudar os Salmos. E os Salmos é muito bom de ler, mas não é tão fácil de pregar, sabe? Parece fácil, mas não é tão fácil de pregar. A gente olha para os Salmos, às vezes a gente não sabe o contexto, não sabe a situação, não sabe o que é que se passava, a gente fica meio sem base para pregar. E Deus nos abençoou com ricas instruções acerca desses Salmos. E hoje eu posso ministrar aqui com um pouco mais de segurança acerca do contexto e da fidelidade para com o texto. O Salmo 121, ele faz parte do último grupo de livros dos Salmos. Sabia que os Salmos, eles são divididos em 5 livros? Os Salmos, você vai aí, abra lá no Salmo 1, na sua Bíblia, vai lá, bem rapidinho aí. Salmo 1, logo em cima aí tem dizendo livro 1, tem aí livro 1, pronto. Agora vai lá para o Salmo 42, dá um pulo aí, vou aproveitar para repassar. Eu gosto muito do conhecimento que recebo, repassar para os irmãos. Salmo 42, tem aí livro 2 em cima, pronto. Aí o outro vai para o 73, se eu não me engano, 73, 107, né? 73, 90 e 107, o 5º livro. Então, os Salmos, eles são divididos em livros e eles não estão aleatórios aí, sabe? Os Salmos, ele não foi um composto de cânticos que, apesar de ter sido escrito num período muito longo de tempo, né, mas ele foi organizado de uma maneira muito bem pensada. Eles estão divididos em 5 livros, e esses 5 livros, eles têm ligações diretas com períodos da história de Israel. O livro 1, por exemplo, Salmos de Davi, ele vai retratar a vida de Davi, o início da monarquia em Israel, dos reis. O livro 2 vai falar do reinado em declínio já, com Salomão, o reino declinando, né? E aí a gente já começa a ver lamentos. No Salmo 1 nós vemos muito clamor de socorro de Davi, confissões de Davi, né? No livro 3, ou melhor, no livro 2, a gente já vê um pouco de preocupação, de indignação com o pecado, salmos que falam sobre isso. No livro 3, já é o exílio tomando de conta. Então é lamento, é sofrimento. Nós vemos o livro 4, ainda no exílio, mas já com a esperança de libertação, com a certeza de que o Senhor vai
libertar, no livro 4. E o livro 5, louvor a Deus por tudo aquilo que Ele já fez, quem Ele é e o que Ele fez na história do povo, né? Muito interessante isso, eu não sabia dessa informação, mas isso nos ajuda muito a entender o porquê que o Salmo está ali e a que ele está ligado. Interessante também observar que todo salmo, mesmo que seja um salmo de lamento, ele vai terminar com esperança e louvor a Deus. Mesmo em que a situação que o povo estivesse vivendo fosse a pior, como por exemplo no livro 3, na parte 3 aí, que era exílio, praticamente escravidão fora do seu país, o templo destruído, o povo tirado de Jerusalém, da sua terra. Mesmo naquele lamento, o povo ainda conseguia olhar para Deus e louvar ao Senhor. Louvar a Deus. O Salmo 121, ele está no último grupo, no último livro, nos salmos já de louvor, porque mesmo depois do exílio, o povo ainda passava por dificuldades, por sofrimento, por medos e louvor. Esse é um salmo de romagem chamado. É um salmo em que era cantado normalmente quando o povo estava peregrinando para as festas judaicas. Eles vinham de todas as partes de Israel e às vezes até de longe, até da chamada déspota, fora de Israel. Mas quando chegavam aquelas datas, o povo faziam as suas caminhadas, né, os ajuntamentos, e iam até Jerusalém para as festas, Pentecostes, né, as festas dos pães asmos, acho que é a mesma Pentecostes, enfim, as festas judaicas, eu não vou lembrar aqui. E aí eles cantavam salmos, eles iam cantando salmos. E um dos salmos que eles cantavam era esse, o Salmos 121. Né? De onde vem o socorro? Né? Nesse salmo, irmãos, nós temos o Senhor, que é o socorro constante e vigilante de seu povo em todos os momentos da vida. Esse salmo ele pode ser resumido nesse entendimento aqui. O Senhor é o socorro constante e vigilante de seu povo em todos os momentos da vida. Em todos os momentos da nossa vida, o Senhor é o nosso socorro. É o nosso socorro. Nos versos 1 e 2, nós encontramos que o socorro vem do Criador soberano. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nosso socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Entenda, o povo, eles estavam possivelmente caminhando, e mesmo em meio a circunstâncias de repente que eles estivessem passando, de medo, de aflição, de pavor, ele diz, olha, ele diz assim, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E o olhar para os montes aqui significa, pode ser
duas situações. Uma delas é que aquele que está caminhando em meio ao vale e está com medo, está em perigo, ele olha para os montes para ver se vem alguém socorrer, né? Força humana, exército, algo assim. De outro ponto de vista, outra possibilidade que esse salmo possa estar se referindo, é porque ao redor de Israel e até em Israel havia muitos altos de idolatria, e que muitas vezes o povo olhava para esses altos, buscando nesses falsos deuses o socorro para os seus problemas. Olhava para os montes para ver se de lá algum Deus feito por mãos humanas daria o socorro. Mas o salmista diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É dos montes? Ele diz: não, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Seja da força humana, seja de deuses pagãos, não é de lá que vem o socorro, é do Senhor que fez os céus e a terra. E é interessante porque ele remonta, ele aponta para o Deus soberano de tudo. Ele fala de Yahvé, o Deus criador, lá de Gênesis 1:1, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que fez todo o universo. O nosso socorro, ele não vem de um Deus distante ou de um Deus impotente, mas do Todo-Poderoso Deus, do onipotente Deus. É dele que vem o nosso socorro. É nele que temos que manter os nossos olhos, no Deus Todo-Poderoso. Aqui, fé e razão se unem. Quem criou todas as coisas é poderoso para sustentar os que confiam nele. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Isaías 40:28. Isaías 40:28. Versículo também conhecido, versículos conhecidos. Amém? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com as asas, com águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Nos primeiros versículos que nós lemos, nós encontramos um reforço para o Salmo 121. O Senhor que fez os céus e a terra, é Ele quem vem em nosso auxílio, é Ele quem vem nos fortalecer. Salmo 124, vamos abrir também. Deixa o 121 marcado lá. Salmo 124, versículo 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Na mesma confiança, essa mesma confiança ela aparece em Jeremias 3:23, não precisa abrir,
Eu vou ler aqui para vocês. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão. Com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Aqueles que fazem parte do povo de Deus, eles têm o Deus Criador de todo o universo como o sustentador das suas vidas. Isso não significa de que somos imortais fisicamente, nem que não vamos passar por provações, mas que nós estamos guardados no governo, ou até nas redes sociais. Quando nós buscamos a solução para o nosso problema, para o nosso sofrimento, para a nossa aflição, para o nosso medo, nessas coisas, na verdade nós não estamos olhando para o Senhor, Criador dos céus e da terra, mas estamos olhando para os montes. E não é deles que virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. A fé cristã nos chama a voltar os nossos olhos ao Senhor, cuja soberania é real e ativa. Ele não é um ídolo morto, mas o Deus vivo que intervém. Ele é o nosso auxílio presente na angústia, como diz o Salmo 46:1, e jamais decepciona os que nele confiam. Os versos 3 e 4, além de dizer que o Deus Criador é o nosso socorro, ele acrescenta que o Senhor, ele é um vigilante incansável. Há aqueles que pensam que Deus criou todas as coisas e entregou, e deixou a cargo da humanidade, e ele não intervém mais. Ele está lá nos céus, no seu trono, e deixou aqui que deixem que eles se explodam, né? Tem aqueles que pensam nisso, mas essa não é a verdade revelada nas Escrituras, e nós também podemos testemunhar que essa não é a verdade. Deus, ele não só é o Criador, ele não só fez as nossas vidas, como ele é o vigilante incansável. Versículos 3 e 4, vamos ler. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor, ele não dorme, o Senhor não se distrai. Esse dormitará, dormita, significa distração ou cochilo. O Senhor, ele é vigilante, e ele faz a comparação aqui como uma sentinela, um guarda que está em todo tempo
atento, um vigia. Não como os vigias de hoje, né? Muitas vezes os vigias em perigo de ser atacado e coloca os sentinelas para estarem atentos a qualquer ataque do inimigo. Esse é o sentido. E a comparação é que o Senhor é esse guarda nas nossas vidas, na vida do seu povo. Ele está atento. Ele criou, Ele nos deu a vida e Ele nos guarda, Ele nos protege. Ele faz com que a gente quando saímos da direção e da proteção desse Deus. Nesses versículos o salmista usa imagem poderosas para mostrar o cuidado de Deus. Ele não permite que vacile os pés, versículo 3, ou seja, que nos dá estabilidade, né? Num caminho instável, num caminho perigoso, Ele é quem nos dá a direção de onde devemos caminhar. E Ele não é como os deuses pagãos que dormem, né? Nas culturas de pessoas que adoram a outros deuses, sabe que uma das práticas é manter luzes acesas, velas, né? Candelabros, algumas coisas assim acesas, para que o Deus esteja vendo todas as coisas. Nosso Deus não precisa. Ele está vendo a sua vida agora. Ele sabe o que é que você está passando. Ele sabe de cada momento da sua vida, da minha vida. O Salmo 34:15 diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Aleluia. Os olhos do Senhor estão abertos, repousam sobre os justos e os seus ouvidos abertos ao seu clamor. Quem são os justos? São pessoas corretas? São pessoas direitas? São pessoas boas à vista da sociedade? Não. Porque a palavra de Deus revela que não há um justo sequer. Não há um bom sequer. Não há uma pessoa boa. A gente costuma falar isso, fulano é uma pessoa boa, é um bom homem, é uma boa mulher. Isso no parâmetro da sociedade, né? Colocando pessoas como parâmetro, a gente identifica quem são pessoas boas, quem são pessoas ruins nesse sentido. Mas quando o parâmetro é o próprio Cristo, é o próprio Deus, não há um justo sequer, não há um bom sequer, somos pecadores, merecedores da morte, não merecemos nem respirar, não merecemos. A nossa natureza é pecaminosa, a nossa mente maquina o pecado, os nossos sentimentos são corrompidos pelo pecado. Mas a Bíblia diz que tem justos. E que justos são esses? Aqueles que tiveram sobre as suas vidas o sangue do Senhor Jesus Cristo, que os justificou. E Ele é justo não por causa dos seus méritos, da sua obra, da sua justiça, mas porque o, o único justo, aquele que não cometeu pecado,
Ele derramou o sangue para justificar pecadores arrependidos, que creem no seu nome. Esses são os justos. E a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor repousam sobre essas pessoas que tiveram o sacrifício de Jesus sobre suas vidas, que os seus ouvidos estão atentos ao clamor do seu povo, dos justos. Vivemos cansados, sobrecarregados, tentando manter tudo sob o controle. Chega um momento que nós não conseguimos. Chega momentos em que nós não nos damos conta. Chega momentos em que nós surtamos. Essa semana eu surtei. Já preguei, também já confessei aqui que luto contra a ansiedade. De muitas vezes não conseguir olhar para o Senhor e olhar para as circunstâncias e ser tomado pelas tempestades. E essa semana foi uma delas. Tem sido uma delas. Eu nunca tive, talvez emocionalmente, tão mal como eu estive essa semana, onde o medo tomou conta de todo o meu ser, meus pensamentos, meu corpo. E olhei para montes, buscando socorro, e também clamei ao Senhor. E é muito importante saber que mesmo quando a gente não consegue ouvir a voz do Senhor, mesmo quando a gente não consegue sentir a sua mão sobre as nossas vidas, nós precisamos saber que não temos socorro em outro lugar se não for no Senhor. O Senhor é o nosso socorro. Quinta-feira eu estava num pico muito forte dessa ansiedade. E sexta e sábado tinha o curso do Pregue a Palavra. Esse curso, são 3 anos. E esse foi o penúltimo módulo. E a gente não pode perder. Na verdade, você pode perder pode se formar perdendo mas é aconselhado que recupere depois. Mais 2, você não pode continuar. No ano passado, o módulo aconteceu na morte do meu pai. Quando meu pai morreu, estava acontecendo o Prega a Palavra, eu não fiz. E na quinta-feira, eu estava muito ruim. E eu tinha um módulo no outro dia. E sabendo qual era a vontade de Deus, mesmo sem estar conseguindo, digamos, até respirar direito, eu decidi obedecer à vontade do Senhor, que eu sabia que era que eu fosse. Sabia que minha alma ia ser ministrada lá. Não digo isso por mérito, mas digo isso agradecendo ao Senhor, que não deixou vacilar os meus pés e me conduziu em segurança até lá. E na primeira ministração do curso,
Quando cheguei lá, eu já abri também, lá tem um momento devocional, e eu já abri o meu coração lá para os irmãos, para os professores, e desde o primeiro momento Deus começou a trabalhar no meu coração, nos meus anseios, na minha vida, porque a palavra de Deus nos cura. O Senhor é o nosso socorro. A palavra de Deus é remédio para a nossa alma. Existem remédios, eles têm os seus efeitos. Deus usa homens para estudarem, para criarem fórmulas que ajudam. E remédios, eles são importantes, mas nós temos que entender que doenças da alma não são remédios que curam, mas o Senhor. Socorro presente na tribulação é o Senhor. O remédio pode até nos ajudar a parar para colocar as ideias no lugar. E eu acho que isso aconteceu comigo. Um médico me prescreveu um remédio, passou uma dose de meio comprimido, baixo, mas eu creio que isso já me auxiliou. Mas o pensamento bíblico é onde eu deposito a minha esperança de cura da alma, da aflição, da ansiedade. Pensar biblicamente, colocar a palavra do Senhor na mente e tirar da mente aquilo que não vem do Senhor. A primeira ministração que teve lá foi o Salmo 1, e foi ministrado ao meu coração que, além de colocar a palavra de Deus na minha mente, eu preciso tirar o conselho dos ímpios, da mente, porque às vezes são esses conselhos que nos deixam perdidos, apavorados. Nós vivemos cansados, sobrecarregados, mas o nosso Pai, Ele não se cansa, Ele não falha, Ele não tira folga, Ele não nos abandona, e nós podemos descansar sabendo que Deus está atento, mesmo quando nós dormimos, que Ele está atento mesmo que a gente esteja passando pelo vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23. Ele é o vigia fiel, que não apenas observa, mas que age em nosso favor. Ele não só observa, Ele não é só o Deus Criador, mas Ele age em nosso favor. Versículo 5: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Senhor é o guarda das nossas vidas, e Ele faz isso o tempo todo. Tempo todo, Ele é vigilante. Do Senhor vem o nosso socorro, Ele é vigilante e Ele está em todo tempo e em todo lugar. É o que o Salmo na sua totalidade diz. Ele não deixa de olhar para nós para olhar para outro. Ele não dá expediente. Os olhos dele estão em todo lugar e estão sobre os justos, os justificados pelo Senhor. Aqui o salmista amplia o cuidado de Deus. Ele é a sombra à direita, proteção máxima e total é o sentido.
Ele protege do sol e da lua, versículo 6. Ou seja, em todo tempo, de dia e de noite. No versículo 7 ele diz que nos guarda de todo mal, até mesmo a alma. Nos guarda de todo mal. E nós precisamos compreender isso, porque como é que Deus nos guarda de todo mal e coisas ruins acontecem conosco? Vocês já se depararam com esses dilemas? Por que coisas ruins acontecem conosco, se Deus é quem nos guarda? Por que coisas ruins acontecem conosco, se nós o seguimos? Quantos ímpios não se preocupam com a vontade de Deus e está tudo bem com eles? Inclusive, muitos e muitos salmos são questionamentos desse tipo. Por que o ímpio prospera e o justo padece? Nós precisamos entender que a nossa vida, ela não se limita a esse tempo aqui. Nós temos já aqueles que têm Cristo, a Bíblia garante isso, a maior bênção, a sua alma está guardada para sempre. Nada pode nos separar do amor de Deus, é o que diz Romanos capítulo 8, né? Nada, nem mesmo a morte pode nos separar. Então nós entendemos que a morte pode acontecer, mas ela não vai nos separar do amor de Deus. Essa morte física que a gente tanto teme, que é um pavor para mim, mas o Senhor estará comigo mesmo na morte, na sombra da morte. É o que a palavra de Deus nos garante. A nossa alma está guardada, está protegida, está selada pelo Espírito Santo de Deus. Coisas ruins acontecem. Na verdade, a promessa não é que coisas ruins não vão acontecer. Na verdade, o que está proposto é justamente o contrário. É sofrimento. Deus não poupou nem o seu filho do sofrimento e da morte. Mas ele fez isso por amor a nós, para que através do sofrimento e da morte de Jesus nós tivéssemos a vida. E hoje nós nos tornássemos coparticipantes dos seus sofrimentos, da sua morte, para que estejamos para sempre com Ele, por toda a eternidade. Não há lugar ou situação fora do alcance de Deus. Do lar ao trabalho, da infância à velhice, da vida à eternidade, o Senhor nos guarda. Isso não significa a ausência de lutas, mas a certeza de que Ele é conosco e nos sustenta, inclusive na hora da morte. Jesus Cristo, como a expressão suprema do socorro que vem do Senhor. O socorro para a sua alma é Jesus Cristo. Se você ainda não foi socorrido, se você anda olhando para os altos, buscando socorro e soluções para os seus problemas, para as suas dores, para as suas aflições, para os seus medos, o socorro que já veio do alto é Jesus. E Ele veio para que nós tivéssemos vida.
vida eterna na sua presença. Ele diz em João 10, 28 e 30, que ninguém é capaz de tomar aqueles que são seus das suas mãos. Ele é o pastor das ovelhas e ninguém arrebata as ovelhas das mãos do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 28, ele nos prometeu estar conosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Mateus 28 é um eco do Salmo 121. Em Apocalipse 7, 16 e 17, os salvos na glória não mais terão fome nem sede, nem o sol nem calor os afligirá. É o cumprimento final, total. Vamos abrir esse versículo para a gente encerrar. Apocalipse 7, 16 e 17. Os que são guardados no Senhor, aqueles que têm a salvação do Senhor Jesus Cristo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? Essa é a nossa bendita esperança, irmãos. Essa é a bendita esperança proposta para você que de repente pode ainda não ter encontrado essa salvação, esse socorro que só o Senhor pode dar. Cristo é o cumprimento de tudo o que esse salmo anuncia. O socorro presente, vigilante e eterno de Deus. Ele veio até nós, assumiu nossa jornada, sofreu em nosso lugar e nos conduz em segurança até o fim. Amém? Em meio às incertezas da vida, para onde você tem olhado? O Salmo 121 nos convida a tirar os olhos dos montes, dos símbolos daquilo que é o socorro humano, e colocá-los unicamente no Senhor, Criador, vigilante, protetor, redentor. Confie em Deus, mesmo nas incertezas, somente para o Senhor.